Shalom, irmãos. E nós precisamos nos voltar para o nosso Pai Eterno, para Adonai, com amor. Precisamos abandonar toda hipocrisia, abandonar todo egoísmo, toda ganância, toda ambição, parar de querer ser melhor que todo mundo, porque quem tem o Espírito Santo entende as coisas do Espírito. Aquele que nasce de Deus, eles agem com o amor do Pai Eterno, eles agem com o amor de Yeshua HaMashiach. Aquele que é nascido de Deus, ele não enxerga as coisas com olhos maus. Aquele que é nascido de Deus, tudo que ele vê, tudo que ele ouve, ele tem as estratégias vindas do Senhor para agir o amor de Deus. Ele não é egoísta, ele não pensa em si próprio, ele não pensa só nele, ele não pensa só em um. Aquele que é nascido de Deus verdadeiramente, ele sempre pensa em todos, ele está sempre usando de sua inteligência e da sua sabedoria para Deus, para o Pai Eterno, para Hashem, para Elohim. E o que nós temos feito, irmãos? O que os irmãos têm feito, o que nós temos feito para o reino? O que nós temos feito para o reino? Será que verdadeiramente nós estamos agindo dentro do amor do Pai? Será que verdadeiramente nós estamos compreendendo que o fundamento de todas as coisas é o amor? Será que estamos entendendo que o Pai se agrada muito mais da obediência do que o sacrifício? De repente você acha que o que Deus quer é o seu dinheiro, que Deus quer que você enriqueça e que você encha a casa de pedra com dinheiro, com riquezas. Quando na verdade o nosso Pai Eterno, o que Ele quer é que nós sejamos o templo do amor, que nós sejamos o templo do Espírito Santo. Ele quer habitar em nós, mas nós precisamos dar legalidade para que Ele entre, para que Ele habite em nossos corações, para que Ele habite em nós que somos o templo do Espírito Santo. Nós precisamos parar de hipocrisia, parar de pregar aquilo que não somos, de pregar aquilo que não vivemos, de falar do que não sabemos, do que falar somente do que ouvimos. Nós precisamos ter realmente uma vida de fato e verdade, uma vida na presença do Senhor, uma vida que experimenta, uma vida que vive os desafios que o mundo nos coloca. Nós precisamos caminhar de verdade na palavra, na guerra, lutando, colocando em prática, usando da nossa emuná, fé, usando de obras, porque a fé, diz a palavra, a fé sem obras é morta. A obra sem fé também é morta. Nós precisamos nos voltar para aquilo que verdadeiramente agrada ao nosso Pai Eterno, mais que tudo nessa terra, nesse mundo. Nós precisamos nos voltar para o amor, irmãos. O amor. Existem muitas vidas por aí necessitadas do amor. O amor que traz o cuidado, o amor que traz a admiração, o amor que traz as boas atitudes, o amor que traz a alegria, o amor que traz a satisfação, o amor que nos faz estarmos entre irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando um cai, o outro levanta. Irmão, irmã, olha que lindo chamar de irmão, chamá-lo de irmão, de irmã. Por quê? Porque o verdadeiro irmão, dentro da vontade do nosso Pai Eterno, a família de Deus, o corpo de Cristo é uma família. Quando nós chamamos a nossa irmão, da igreja, do corpo de Cristo, independente do lugar que ela esteja, da região. Olha que lindo que é. Por quê? Por que irmão? Por que chamamos de irmão, irmã? Por quê? Porque somos todos filhos de um mesmo Pai. Por quê? Porque todos nós somos capazes de carregar o amor do Pai e o amor do Filho dentro de nós.
Por quê? Porque, irmão, a gente sabe da vida dos nossos irmãos, os nossos irmãos sabem da nossa vida, nós não ficamos achando que somos melhores ou piores que eles, que não possamos saber da vida deles ou que eles não possam saber da nossa. Como você vai saber se uma pessoa está necessitada, se ela está precisando de alguma coisa dentro de sua casa, na sua vida, se você não tiver este amor de irmão? A palavra de Deus diz que existe amigo mais chegado que o irmão. E por que nós que somos o corpo de Cristo não podemos ser amigos? Por que nós não podemos ser irmãos? Por que nós não podemos usar da irmandade para passar exemplo para aqueles que ainda não entregaram-se da forma que nós compreendemos que Deus quer que se entregue a Ele? Por que nós não podemos? Por quê? Porque somos mexeriqueiros? Porque somos fofoqueiros? Porque somos intrometidos? Porque a gente quer se aproximar das pessoas, ser amigo, ter amizade? Porque nós queremos saber qual a maior dificuldade da pessoa? Porque nós queremos levar o amor, o abraço, o carinho de irmão, de irmã? Porque a gente quer agradar aquele que é de Deus, independente da denominação, da placa da igreja, seja da católica, da evangélica, seja da sinagoga. Cadê o amor, irmãos? Cadê o amor? Tem gente que fala, eu faço isso e aquilo, e peço perdão, Deus me perdoa, porque Deus é amor. Mas na hora de ajudar um próximo, na hora de se preocupar com o órfão, com as viúvas, com os solitários, com os necessitados, com os doentes, com os pobres, não existe isso. Não tem amor. Tem mais amor pela casa, tem mais amor pelo eletrodoméstico, tem mais amor pela roupa, pelo calçado, tem mais amor pela faculdade, pelo diploma, tem mais amor pelo comércio, tem mais amor por tantas outras coisas, mas e o verdadeiro amor? E o verdadeiro amor, irmãos, irmãs? E o verdadeiro amor? Quanto tempo nós temos gasto com coisas que não é amor? Quantas pessoas têm partido desta terra sem provar o exemplo do amor de Deus dentro de nós? Irmãos, precisamos deixar o egoísmo, a ganância, a ambição, a hipocrisia. Precisamos abandonar. Não é só não fornicar, não é só não adulterar, não é só roubar, não roubar. Não é só. É amar. É você querer saber da história. É você querer saber entender as duas partes. Você tá entendendo? É você ir no núcleo. É você ir na fonte. É você deixar a fonte jorrar, para você sentir, colocar a mão ali na água e você sentir se essa fonte tá fria demais, se essa fonte tá gelada demais, se essa fonte tá forte demais, se ela tá fraca demais, se ela tá quente, se ela tá gotejando, sabe? Se ela tá acabando, se ela tá parando, se ela tá devagar. Como você vai saber se uma pessoa solitária, uma pessoa doente, uma viúva, uma criança tá precisando de ajuda, tá precisando do amor, se você seguir as regras do mundo de hoje? Se você se entregar a esse sistema, vou falar da minha vida, eu não quero saber da vida de ninguém, eu não vou falar da minha vida, não, eu não quero saber da vida de ninguém, não, eu vou entrar na casa dos outros para saber como tá, eu vou perguntar para minha vizinha como ela tá, eu vou ver, eu vou precisar, não, cada um no seu quadrado. Você já pensou se realmente fosse assim a vontade de Deus? A vontade de Hashem, do nosso Pai Eterno? Irmãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, diz o amor. Se toda a língua dos filhos dos homens eu falasse e ao dos anjos, e não tivesse amor em mim, eu seria como o bronze que soa, ou como o símbolo que dá ruído. E se houvesse em mim profecia, e conhecesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, e se estivesse em mim toda a emuná, fé, para que pudesse remover uma montanha, e não houvesse amor em mim, eu nada seria. E se eu alimentasse os pobres com tudo o que tenho, e entregasse o meu corpo para ser queimado, e não houvesse amor em mim, eu nada ganharia. O amor é paciente, é doce, o amor não é invejoso, o amor não perturba e não é orgulhoso, e não faz o que é vergonhoso, e não busca o seu próprio interesse, e não se irrita, e não pensa no que é mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo resiste, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas as profecias cessarão e as línguas ficarão em silêncio, e o conhecimento deste mundo cessará. Porque um pouco de muito nós conhecemos, e um pouco do muito nós profetizamos. Ora, quando vier a perfeição, o que é pouco será abolido. Quando eu era menino, como o menino falava, e como o menino desejava, e como o menino pensava. Mas quando me tornei homem, cessei estas coisas da infância. Agora, como um espelho, vemos uma ilustração, mas depois veremos face a face. Agora conheço um pouco do muito, mas depois conhecerei como sou conhecido. Porque existem estes três que permanecem: a emuná, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Corram atrás do amor e sejam zelosos com os dons do Espírito, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua não fala aos filhos dos homens, mas a Elohim. Pois nenhum homem entende o que fala, mas pela Ruach fala mistério. Mas o que profetiza fala aos filhos dos homens para edificação, encorajamento e conforto. No capítulo 12 de primeira carta aos Coríntios, diz: Ora, quanto às questões espirituais, meus irmãos, eu quero que saibam que vocês eram pagãos e sem distinção foram levados aos ídolos que não têm voz. Por causa disso, eu lhes informo que não há homem que fala pela Ruach, Elohim, e diga que Yeshua é maldito. Por causa disso, eu lhes informo que não há homem que fale pelo Espírito de Deus, de Hashem, de Adonai, de Elohim, e diga que Yeshua é maldito. E nem há homem capaz de dizer que Adonai é Yeshua, que Hashem é Yeshua, que Deus é Yeshua, exceto pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo. E existem divisões de dons, mas o Espírito é uma, mas a Ruach é uma. E há divisões de serviços, mas Adonai é um. Deus é um.
E há divisões de poderes, mas Elohim é um, que opera tudo em todos os homens. E a cada homem é dada a revelação da Ruach para que possa ajudá-lo. Há uma palavra de sabedoria que lhe é dada pela Ruach, pelo Espírito. E para outro, uma palavra de conhecimento pela Ruach. Para outro, a emuná pela Ruach. Para outro, dons de cura pela Ruach. Para outro, poderes. Para outro, profecia. Para outro, distinção de espíritos. Para outro, espécies de línguas. Para outro, interpretação de línguas. Ora, todos estes dons são feitos por uma Ruach. E ela distribuiu a todo homem como quer. Irmãos, não sejamos egoístas, não sejamos frios, gelados. Observemos as almas que estão ao nosso redor, o que temos feito por elas, qual exemplo temos dado. Temos sido egoístas, pensado somente em nós. Estamos nos preocupando com o nosso próximo. Estamos nos preocupando com a vontade do Senhor, que é pensar no órfão, na viúva, no necessitado, no pobre, no aflito, no doente, aquele que não tem casa, aquele que não tem... Tem gente que tem teto, que tem casa, que tem tudo e não quer que os outros tenham. Não quer que os outros vivam debaixo da proteção do Senhor. Tem muitos que estão vivendo debaixo da vontade de Hassatã. Tem sido o instrumento dele. Mesmo um dia, tendo conhecido a misericórdia do Pai, mesmo um dia tendo conhecido o amor do Pai, o amor do Filho, o que nós temos feito, irmãos, irmãs? Temos sido irmãos, irmãs? Temos realmente carregado o amor do Pai? Que exemplo nós temos dado? A palavra de Deus diz que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, ó, quão grandes trevas serão. Nós temos olhado com os olhos bons? Por quantos lugares nós temos passado e não temos feito absolutamente nada por nenhuma alma, por ninguém? Quantos solitários nós temos visitado? Quantas viúvas nós temos separado umas frutas, umas verduras, uns legumes, umas flores, uma planta, um abraço, levado para elas, abraçado e junto com uma palavra de Deus, porque a obra sem fé é morta, a fé sem obras é morta também. Que Deus é esse que você tem se entregue? Que Deus é esse que você tem cultuado? Que Deus é esse que você tem adorado? Que Deus é esse? Será que é o mesmo Deus que eu estou falando? Que eu estou lendo aqui na palavra? Será que é Elohim? Será que é o Criador do universo, nosso Criador e o nosso Senhor? Será que é o mesmo Pai? Será que é Yeshua? O Pai que enviou seu único Filho para passar tantas coisas aqui na terra, para salvar o que se havia perdido. E o Filho que nos amou de forma que, meu Deus,
e nós não nos esforçamos nem um pouquinho para ter esse amor do Filho pelos irmãos, pelas almas. E o nosso Pai, que é o Todo-Poderoso, que é o dono do bem e do mal, riquíssimo, poderosíssimo, é o Deus único, que enviou o seu único e próprio Filho para morrer por nós. Que tão especiais e melhores que todo mundo nós somos, que nós não podemos enxergar o nosso próximo, que não podemos nos envolver, saber da vida deles, saber o que tem passado, ouvir os desabafos deles, saber o que eles necessitam. Não podemos emprestar os nossos ouvidos, o nosso ombro amigo, não podemos emprestar o nosso abraço. Que tão especial assim, melhores que todos nós somos, que até mais que o próprio Deus? Nós somos melhores que Pai, que o Pai eterno? Nós somos melhores que o Eterno, irmãos e irmãs? Nós somos melhores que Yeshua HaMashiach? Que se a gente quiser saber da vida do nosso vizinho, do amigo, do conhecido, de alguém que a gente encontra na rua e Deus nos dá a direção e a gente sente no coração, a gente vai ser chamado e taxado de quê? De mexeriqueiro, intrometido? Entrão, entrona, fofoqueiro, fofoqueira? Como você vai saber o que a pessoa tem passado se você não souber da vida dela? Quando você quer desabafar, você desabafa. E aqueles que não têm com quem desabafar? Pelo amor de Deus, irmãos. É por isso que Deus desloca muitas vezes pessoas de outros estados e outros países e levam para outros países, para outros lados. Porque lá onde está, aqueles que se dizem de Deus não entendem, não sentem o amor do Pai e nem do Filho. Está compreendendo? Aquele que é nascido verdadeiramente de Deus, ele compreende as coisas de Deus. Você tem compreendido? Ou você tem sido egoísta? Você tem se lambuzado e se lançado e mergulhado no sistema deste mundo podre? Eu digo mundo, não é o mundo, a terra, a criação de Deus. O que você tem sentido? A casa de quem você tem sido? Você tem sido templo de quem? Vê se há em mim algum caminho mau, Pai, e guia-me pelo caminho eterno. Examine-se o homem a si mesmo. E então comer deste pão e beber deste cálice. Pois quem come e bebe dele, não sendo digno, come e bebe para a condenação de si mesmo, porque não separou o corpo de Adonai. Por causa disso, muitos entre vocês estão doentes e fracos, e muitos estão dormindo. Porque se julgamos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados pelo nosso Senhor, somos realmente castigados para não sermos condenados com o mundo. Com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E aquele que está com fome deve comer em sua casa, para que não se reúnam para a condenação. E quanto ao restante das questões, quando eu chegar, ordenar-lhes-ei. A partir do versículo 17, ainda na primeira carta aos Coríntios, diz: Ora, do capítulo 11, ora, isto que eu lhes ordeno não é como se estivesse louvando-os, porque vocês não progrediram, pelo contrário, declinaram.
Porque, em primeiro lugar, quando se reúnem na congregação, eu ouço que há divisões entre vocês. E, em certa medida, eu acredito nisso. Porque também haverá contendas, para que aqueles que são aprovados entre vocês possam ser conhecidos. Portanto, quando estiverem reunidos, não comam e bebam excessivamente, como é justo no dia do nosso Senhor. Mas em vez disso, cada homem come a sua refeição antes dos outros, e assim um fica com fome e o outro se embriaga. Por quê? Não tem casas em que possam comer e beber? Ou desprezam a congregação de Elohim, envergonhando o que nada tem para comer e beber? O que posso lhes dizer? Devo louvá-los nisso? Eu não os louvo, porque eu recebi do nosso Senhor aquilo que lhes entreguei, que o nosso Senhor Yeshua, naquela noite em que foi traído, tomou o pão e o abençoou, e o partiu e disse: tomem, comam, isto é o meu corpo, que é partido por causa de vocês. Assim, façam em memória de mim. Então, depois de terem comido, também deu o cálice e disse: este cálice é a Brit Hadashah, em meu sangue. Assim, façam em todo o tempo que o beberem, em memória de mim. Porque em todo tempo que vocês comerem deste pão ou beberem deste cálice, estarão relembrando a morte do nosso Senhor até a sua vinda. Portanto, todo aquele que come o pão de Adonai e bebe de seu cálice e não é digno disso, será culpado do sangue de Elohim e do seu corpo. Por isso deve o homem examinar a si mesmo, e então comer deste pão e beber deste cálice. Desperte. Desperte. Você realmente, nós realmente somos nascidos de Deus?